Bom, pessoal, eu vim trazer uma conversa para vocês, então eu deixo bem aberto, porque eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, ou algum apontamento, ou algo para acrescentar, vocês podem estar interrompendo então minha fala. Posso estar passando a voz também para vocês estarem fazendo alguma pergunta, para estar comentando, e que seja uma conversa e não um modelo de palestra, né? Não é uma aula aqui sobre suicídio, por ser um tema complexo, por ser um tema pesado. Então, eu quero que essa conversa seja leve, seja esclarecedora e, acima de tudo, que sirva de uma orientação para você que tem um familiar que passa por uma situação difícil, para você que tem algum amigo, né? Não que a gente vá conseguir fazer o atendimento dessa pessoa, tá? Muito pelo contrário. Inclusive, é uma coisa que a gente, primeiramente, pontua e deixa muito bem estabelecido. Tem muitas pessoas com boas intenções nas redes sociais dizendo: olha, vocês que têm problema com pensamento suicida, problema com pensamentos mais depressivos, venham falar comigo. Cuidado com isso, pessoal. Eu sei que a intenção de muita gente é boa de ajudar, mas para você conseguir ajudar uma pessoa que passa por um problema difícil, você tem que ter uma carga emocional adequada. Todo psicólogo, psiquiatra ou quem trabalha diretamente com o público que está com uma chance maior de suicídio ou de depressão precisa necessariamente fazer terapia, precisa se tratar, precisa estar com repertório emocional suficiente para conseguir tratar essa pessoa. Então, senão a gente acaba contra-transferindo e acabamos não ajudando. Então, as orientações que eu vou dar para vocês, obviamente, que não são orientações de um tratamento, né, de uma resolução desse problema, mas do encaminhamento. E vocês conseguirem, nos principais documentos, né, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que eles pontuam isso, para a gente conseguir identificar padrões de comportamento das pessoas que possam servir de encaminhamento para um profissional capacitado e para fazer o devido tratamento, tá? Então, o suicídio é um problema de saúde pública que é complexo, não existe uma causa apenas. Seria muito fácil, né, se existisse apenas uma causa, um remédio e a gente pudesse tratar de uma forma adequada, mas infelizmente não é isso que acontece. Em todo o mundo, eu trago de novo esse dado, existe uma morte a cada 40 segundos. Então, imagina que se você marcar 40 segundos no seu relógio, existe uma morte por suicídio a cada 40 segundos, e digo mais, a cada 3 segundos existe uma pessoa que atenta contra a sua própria vida, porque nem toda tentativa de suicídio é bem-sucedida. E veja que isso é um problema preocupante. E se você colocar isso na estatística, em dados epidemiológicos, vocês vão ver que o suicídio por si, acaba sendo comparado, a sua taxa de mortalidade, com várias doenças crônicas não transmissíveis, doenças que são uma das principais causas de morte em todo o mundo. E a gente vai procurar entender, nesses momentos, nesses minutos, o que na verdade leva a pessoa a atentar contra a sua própria vida. O que leva a pessoa a decidir que não vale mais a pena ela continuar vivendo a sua vida e retirar. E como eu havia dito, são causas multifatoriais. Então, a gente tem muitas causas. Outro dado importante é que cada suicídio que se realiza, né, impacta em média 6 pessoas. Ou seja, a própria pessoa que tem um problema que leva ela ao suicídio, esse problema pode impactar pelo menos 6 pessoas, ou seja, as pessoas em volta, a família em volta, os amigos em volta, podem estar em uma situação complicada com tudo isso. Tá? E podendo levar a transtornos mentais associados. A prevalência de suicídio documentada já em 2015, ela foi a segunda maior causa de morte em jovens no ano de 2015, no estudo documentado. Veja que é uma doença, é um problema de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, se a gente somar isso em número, dá 788 mil pessoas que morreram no ano de 2015, tá? O último dado que eu colhi, que está documentado que morreram por suicídio. É mais letal que o HIV, mais letal que muitos tipos de câncer, e vem aumentando o número. E qual que é a importância disso agora, neste ano de 2020, falar sobre suicídio, falar sobre as causas que levam ao suicídio, diante desse problema que a gente vive, diante da pandemia.
Será que a pandemia, o isolamento social, ele impacta significativamente nesses dados? Será que a gente deve se preocupar ainda mais? Ou melhor, será que a população de Avaré deve se impactar um pouco mais? Porque Avaré, se vocês sabem, é uma das principais cidades, uma das cidades que mais tem taxas de suicídio documentadas a cada 100 mil habitantes, que é o número que geralmente é trabalhado. Ou seja, é um dado preocupante e aqui na nossa região, diante da situação que a gente vive, é algo que é necessário de ser falado, de ser dito. E a prevalência das tentativas, vocês acham que quem comete mais tentativas de suicídio, os homens ou as mulheres? Os homens. Na realidade, as mulheres cometem mais tentativas, mas em homens é que o suicídio é realmente completo. Então, a gente tem um número maior de tentativas em mulheres. Talvez exista algum conflito na hora de documentar esses dados, porque nem todas as tentativas são documentadas também, são registradas. A gente sabe que o homem é um ser mais difícil de buscar ajuda, de falar um pouco sobre o lado emocional. Ainda a gente carrega isso, né? Em pleno ano de 2020, muita coisa mudou e ainda existe ainda esse estigma, né? Esse estereótipo de que o homem é um ser bruto, que não pode ter sentimentos e que não pode falar sobre os seus sentimentos e que ele afetaria a sua masculinidade por falar de seus sentimentos. Então, ainda existe esse pensamento, e esse pensamento afeta de tal modo os homens, que implicam, então, em taxa de suicídio. A gente sabe que pessoas que vivem sozinhas, pessoas que são viúvas, alguns tipos de profissões que trabalham com uma carga maior de estresse, médicos, veterinários, alguns farmacêuticos, químicos, agricultores, essas profissões também têm taxas maiores de suicídio. O fato do indivíduo estar desempregado, o fato do indivíduo perder o emprego também afeta a prevalência do suicídio nesse tipo de público. O fato da gente estar sozinho, ao que parece, ou de ter uma determinada carga de estresse, implica sobre as taxas de suicídio. E, de novo, isso é importante de ser dito porque a gente vive um momento de isolamento social. Logo, se a gente está em isolamento, a gente está com uma restrição de contato social com as outras pessoas, isso pode estar sendo um fator de predisposição a um comportamento a pessoas levar a um comportamento que pode levar ao suicídio. Outros fatores, o alcoolismo, isso é um fator muito importante que a gente vai acabar comentando. Para vocês terem uma ideia, 1/3 dos casos de suicídio, pessoal, a pessoa existe isso em dependentes do álcool. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. Outras drogas a gente vai acabar comentando também, mas o álcool é uma coisa que a gente deve tomar um cuidado especial. A taxa de suicídio aumenta muito ainda se o indivíduo estiver sob efeito de álcool e também, ao mesmo tempo, com algum caso clínico de depressão já diagnosticado. Então, para vocês terem uma ideia também, de 5 a 10 pessoas, elas terminam a sua vida pelo suicídio quando elas têm dependência do álcool, já no estado de embriaguez. E isso a gente vai ver também nas drogas ilícitas, nos entorpecentes, em que os maiores casos em pessoas que usam entorpecentes é quando eles estão sob o efeito das drogas. Porque a gente vai ver, na verdade, que o ato do suicídio é um ato que ele é impulsivo diante de uma pessoa que tem um estado mental de que ela vive uma ambivalência, ela não sabe se ela realmente quer continuar vivendo, ela quer parar de viver. Então, é uma pessoa que precisa de ajuda e que ela tem diversos pensamentos que ocorrem o tempo inteiro em sua cabeça e em determinado ato de impulsividade que pode ser predisposto por um efeito de droga, por um fármaco, por uma bebida alcoólica, pelo exagero em bebidas alcoólicas, pode conduzir a pessoa a levar um ato desse. Então, de fato, a presença de álcool e de depressão é algo preocupante, é algo que a gente deve estar sempre de olho, tá? E a pessoa deve ser encaminhada para ajuda. Além disso, tá? O que está muito documentado em caso de jovens,
Então, às vezes, o próprio pessoal que está assistindo, o pessoal aqui da igreja também, pessoas que têm filhos, né? O mau relacionamento dos pais com filhos está relacionado ao maior uso de entorpecentes pelos jovens. Então, o que é, não é mesmo? Uma boa conversa que os pais têm com os filhos, uma conversa que existe um vínculo, que não tem um julgamento em cima, que não tem, que tem algo estabelecido de confiança. Afinal, a gente só conta aquilo para quem a gente confia. Muitos filhos, às vezes, não contam as coisas para os pais porque não confiam nos pais. Porque vem o julgamento, vem o castigo, vem a punição. Então, estão tão acostumados a viver essa situação que, às vezes, preferem contar conteúdos pessoais mais para os amigos do que com os próprios pais. E o mau relacionamento que esses filhos têm com os pais, eles predispõem o uso de entorpecentes, e isso é um fator importante. Quando a gente olha, então, isso é algo relevante, tá? O fato dos jovens terem um índice muito expressivo de taxa de suicídio e, ao mesmo tempo, o vínculo pai e filho, ou mãe e filho, que deve ser presente aqui, é o nosso primeiro ponto, talvez, que a gente começa a falar. A importância dos pais conversarem com os filhos. A gente vai comentar aqui alguns comportamentos, algum discurso que o filho possa demonstrar que ele tem uma determinada intenção que pode conduzir, talvez, a um suicídio e, nesse caso, ser encaminhado para uma ajuda. E digo para vocês, pessoal, uma ajuda multiprofissional, tá? Profissionais, ou seja, a parte da psiquiatria, a parte da psicologia. Então, vai ter remédios, vai ter fármacos presentes, vai ter junto um acompanhamento multiprofissional. Isso é muito importante, tá? Algumas doenças também se relacionam à maior prevalência do suicídio. Então, quando o indivíduo está numa fase terminal, isso é até difícil para quando existe o diagnóstico, porque não se sabe se o indivíduo está realmente triste ou entristecido ou em estado depressivo por conta da própria doença, ou se ele de fato tem estabelecido ali a parte, de forma independente, um transtorno mental que pode conduzir ao suicídio. Então, quando a gente fala em câncer, a gente fala em condições crônicas, no próprio HIV, em alguns tipos de doenças, isso também está presente. E indivíduos que vivem uma alta taxa de estresse, ou um trabalho que envolve uma alta taxa de estresse, ou mesmo nas suas relações interpessoais, suas relações com a família, com os amigos, onde existe um relacionamento mesmo, onde existe uma alta taxa de estresse. Já vim falar para vocês também sobre o estresse, que existe o estresse que gera resiliência, o estresse positivo. Quando a gente estuda estresse é algo tão abrangente que tudo que está acontecendo à nossa volta, o ar frio, as pessoas me olhando agora, nesse momento eu tenho que falar para as pessoas, tudo isso gera estresse. Mas nem todo estresse, nem toda carga de estresse é necessariamente danosa. Gera resiliência, gera adaptação. E até positiva. As pessoas devem passar por estresse na vida para ter resiliência. Entretanto, altas taxas de estresse, quando esse conteúdo emocional é demasiado para essa pessoa, demasiado comparado com o repertório emocional que essa pessoa tem, isso vem afetar de tal forma que acaba sendo danoso, acaba prejudicando essa pessoa. E quando isso é crônico, quando isso acontece todos os dias, todas as horas, né, todos os meses, isso pode predispor a desfechos de saúde mental. E a gente pontua aqui a importância das pessoas buscarem ajuda, independente hoje se for homem, se for mulher, se for pai, se for mãe, se for filho, não é vergonhoso a gente buscar ajuda, a gente falar sobre aquilo que está sendo uma aflição. E muitas vezes a pessoa acostuma com esse estado de estar em aflição. A pessoa, muitas vezes, que vive um quadro de depressão e não busca ajuda, muitas vezes ela acha que é normal estar sentindo todos aqueles sintomas, aquelas sensações ruins, e acha que é dela mesma. E não é. Mas é algo que precisa de ajuda, é algo que o profissional está capacitado para ajudar, é algo que as pessoas... hoje existem medicações, então
A primeira coisa, né, é a gente conseguir orientar, a gente conseguir fazer uma orientação, uma conversa que possa encaminhar para uma ajuda profissional. Isso é muito importante. O indivíduo suicida, ele vive, então, um estado, vou pontuar aqui, estados mentais. Isso vai ser bem interessante a gente falar. O primeiro estado mental que a gente observa é de ambivalência. Então, a pessoa que quer suicidar, não necessariamente ela pensa o tempo inteiro que ela quer se suicidar. Ela fica em dúvida, ela fica nesse, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço? Pode acontecer isso ou pode ela estar determinada, pode marcar um horário, pode marcar uma data e ela realmente cumprir. Mas ela vive um sentimento, um estado mental de ambivalência, de ela não saber o que ela realmente quer para a sua vida. Ao mesmo tempo, um outro estado mental é de impulsividade, que a gente comentou que pode ser desencadeada, por exemplo, por um alcoolismo, pelo efeito de drogas. E essa impulsividade, tá? Afinal, o suicídio é um ato impulsivo, ela pode durar horas, pode durar alguns minutos, e aí a gente deve tomar muito cuidado. Então, identificar, às vezes o profissional, as pessoas que estão em volta, saber identificar uma conversa, alguma fala da pessoa que possa demonstrar esse estado mental de impulsividade, pode salvar a vida de alguém. Porque a pessoa pode interromper, então pode não deixar com que essa pessoa fique sozinha e realmente faça algo que não seja bom para a sua vida. E, ao mesmo tempo, a pessoa tem um estado mental de rigidez. A pessoa tem uma sensação de que não tem outra maneira. E que não tem saída, como se estivesse num labirinto e esse labirinto não tivesse nenhuma saída para ela. Por isso que o profissional capacitado, ele está lá, ele estudou para isso e vai ajudar com que a pessoa ache seus caminhos, ache seus motivos. Para quem está motivado, é muito fácil chegar para uma outra pessoa e falar assim: mas tem tanto motivo para você viver, olha só, você é bonito, você é jovem, você tem saúde, você está sendo medicado, você vai melhorar. Mas a pessoa não entende, a pessoa que está sobre esses pensamentos rígidos, não é capaz de ter esse insight em que outra pessoa tem. A gente não é capaz de mudar ninguém. O psicólogo, ele não é capaz de gerar nenhum tipo de mudança na mente da pessoa porque o psicólogo quer. Através de uma conversa, o psicólogo mostra os caminhos e a própria pessoa decide e tem os seus próprios insights para a mudança. Acha os seus próprios motivos para a mudança. Isso é muito importante de ser dito. Então, eu sei que talvez seja um pouco clichê falar isso, mas é para a gente entender que não é frescura. Falar de depressão não é frescura. Falar de suicídio não é frescura. E é algo que está sendo um problema de saúde pública em todo o mundo. Não é à toa que a gente veste uma camisa amarela todo mês de setembro, não é mesmo? Porque as taxas estão cada vez mais altas e a gente precisa ter, além de ações públicas, não é mesmo? Um grau de conscientização da população para com essa situação. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente pode identificar alguns comportamentos, alguns discursos que a pessoa que tem o potencial de tirar a própria vida, ela pode ter. Então, o primeiro sentimento de tristeza e depressão, a pessoa pode dizer o seguinte: eu preferia estar morto do que estar aqui. Eu não consigo mais fazer nada, eu sou um inútil, eu não valho de nada. Ou então, eu não aguento mais. Realmente está insuportável, não aguento mais. Eu sou um perdedor, eu sou um peso para as outras pessoas. Ou então as outras pessoas vão ser até mais felizes sem a minha presença aqui. Não que todo mundo que diga isso, obviamente, vai ter um pensamento suicida, mas são discursos que a gente fica um pouco esperto, que a gente fala, opa, pode ser que exista algum problema aqui, tá? Pode ser esses sentimentos de desamparo, de desesperança, de autodesvalorização. Isso é realmente importante de ser dito. Existem ficções, existem atos, crenças, né, senso comum, e algumas coisas que são fatos diante da situação de uma pessoa que vive sobre esses problemas. Um deles é
As pessoas que vão se suicidar, elas ficam ameaçando o suicídio, as pessoas que ficam ameaçando, elas realmente não chegam ao ato. A pessoa que quer, ela vai e faz. Não necessariamente é assim, tá? Pode existir pessoas que existam essas ameaças e elas realmente cumprem, tá? Pode existir pessoas que ficam ameaçando e realmente não se suicidam, mas não é regra uma pessoa que muito ameaça, né? Aquele ditado, cachorro que muito late não morde, isso não existe, tá? Então, cada pessoa é um caso, tem uma subjetividade, a gente tem que tratar o indivíduo como único, tem os seus pensamentos, tem seus motivos, tem sua história. Então, a gente não pode generalizar, inclusive, uma coisa tão importante como essa. Segundo, quem quer se mata mesmo, né? Ou acabou indo de encontro com o que a gente falou. Então, as pessoas, elas têm, o que a gente falou, sentimentos ambivalentes. Não necessariamente ela quer se matar o tempo inteiro. Às vezes ela tem o sentimento que ela tem vontade, às vezes ela tem o sentimento que ela não tem. É ambivalente. São duas forças opostas brigando entre si. E em terapia, em tratamento, a gente trata justamente essa ambivalência. Porque a ambivalência não somente existe para esse tipo de situação, mas em todo momento, quando as pessoas querem mudar, mas não sabem como, existe esse sentimento de ambivalência. E bater de frente e apontar o lado bom da história não ajuda. O que ajuda é conversar, é falar sobre isso com um profissional capacitado. De novo. Não necessariamente também, pessoal, após uma crise de suicídio, significa que esse risco ele acabou. Tá? A pessoa pode tentar, pode fazer o tratamento, pode superar essa crise e depois pode ter uma reincidência. Então, é algo a ficar esperto também. Tá? Não existe, de fato, uma cura absoluta para isso. Existe um tratamento e a pessoa viver muito bem. Tá? Mas é algo que a gente deve pontuar. Muitos suicídios, eles ocorrem mesmo após uma melhora da pessoa. Então, a pessoa ela até tem uma energia, uma vontade de mudar, ela fez o tratamento, ela superou as suas crises, às vezes por conta de uma depressão associada. Afinal, a depressão é uma das principais patologias mentais associadas ao suicídio. Então, em muitos casos, existe essa melhora e depois a pessoa acaba, infelizmente, cometendo suicídio. Então, por isso, a gente deve pontuar que a pessoa deve estar sempre em tratamento, deve estar sempre consultando o psicólogo, os familiares, os amigos, as pessoas próximas devem estar sempre conversando com essa pessoa, observando como que é o discurso dela, tá? E também existe uma falácia de que diz que nem todos os suicídios podem ser prevenidos, tá? Ou melhor, que a gente não pode prevenir o suicídio, tá? Mas na maioria das vezes pode sim, a gente pode prevenir. Então é mais uma coisa que a gente deve reforçar aqui, que é algo que pode ser prevenido, é algo que às vezes você como pai, você como mãe, às vezes você como amigo, você como uma pessoa próxima pode salvar a vida de outra pessoa, orientando ela a buscar ajuda, tá? Existem casos de pessoas, né? Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, não deu tempo de trazer também, mas de uma menina que contava que ela tinha um parceiro no trabalho e que ela observava que esse cara tinha uns discursos que parecia que ele estava deprimido e que estava pensando até mesmo em se suicidar, mas não conseguia admitir, por conta do país que eles viviam, que era muito rígido, era vergonhoso falar sobre isso. Vivia no Japão, no caso. Então, era o homem dizer que ele tem todos esses sentimentos ruins é a mesma coisa do que ele admitir, em alguns países, talvez até na nossa sociedade, que ele é fraco, que ele não é suficiente, que ele não é homem. Então, nesse caso, essa menina ela continuou conversando, até que ele realmente percebeu que ele estava vivendo uma situação que era uma patologia, que era um transtorno mental e que ele precisava de ajuda. E aí sim que ele foi buscar ajuda, que ele foi buscar um acompanhamento
e foi por um fio, mas é uma pessoa que ficou falando todos os dias para ele, ficou orientando todos os dias. Busque ajuda, é importante. E, infelizmente, por conta desse tratamento engessado por parte da família, ele não buscou ajuda até então. E no final da história, né, depois que ela conta que ele buscou, ele teve uma tentativa nesse tempo, e depois, por conta de alguns familiares que ajudaram também, ele conseguiu superar essa situação. Veja que existe, então, portanto, algo que a gente deve se preocupar, algo que a gente deve, de fato, a ficar espertos com isso, é avaliar se isso é proposto pela própria Organização Mundial da Saúde, tá? Que define pessoas que têm baixos riscos, médios riscos ou altos riscos de cometer suicídio. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como está identificando isso. Quando a pessoa tem baixo risco, tá? É normal ouvir, por exemplo, que a pessoa já tem um discurso que diz que não consegue continuar, que está muito difícil, que a situação que ela vive, o emprego que ela está, ou aquilo que ela faz, ela não gosta. Esse é um tipo de situação onde a gente considera como baixo risco. Por quê? Porque, nesse caso, ela não fez nenhum plano ainda para se suicidar. Porque, sim, pessoas que pensam em suicídio fazem planos, documentam. Tá? Então, estou pensando aqui, tal dia, vou me arquitetar aqui. Então, as pessoas fazem esses planos. Nesse caso, é baixo risco. Mas ela precisa de ajuda? Com certeza. Com certeza precisa de ajuda. Mas não é, por exemplo, um caso em que a gente deve urgentemente não deixar essa pessoa ficar sozinha. Tá? Ela tem ideais suicidas, mas nesse caso de baixo risco, não necessariamente ela vai fazer isso, ou ela tem maior chance de fazer isso hoje ou no dia seguinte. Quando a pessoa tem médio risco, ela tem esses pensamentos e ela tem os planos, tá? Ela tem os planos, mas ela não pensa em fazer isso imediatamente. Ela já está com aquele sentimento de rigidez, com aquele estado mental em que ela não vê saída, ela não vê um caminho para seguir e já começa a considerar o suicídio e já até pensa num plano. Isso já é um médio risco. Essa pessoa já tem que tomar um cuidado para não ficar sozinha, tá? Já tem que ter uma ajuda por trás, já tem que ter uma ajuda multiprofissional. E quando a pessoa está em alto risco, aí ela já tem um plano definido, aí ela já tem todos esses pensamentos, já tem um conjunto de estados mentais de rigidez, de ambivalência, de impulsividade talvez, e aí ela é uma pessoa que precisa de ajuda imediatamente. Essa pessoa não pode ficar sozinha, tem que ter um atendimento, talvez uma internação, e aí a gente deve tomar as atitudes, e isso pode salvar a vida de alguém. Você, então, que está próximo a alguém que pode estar em risco, tá? Existe uma forma de se comunicar com essa pessoa também. Não é a gente chegar falando, você pensa em se matar? Direto, né? É um soco na cara, né? Não é bem assim. Como eu disse, existe um vínculo que a gente tem que estabelecer com a pessoa, um vínculo de confiança. Qualquer profissional que trabalha com mudanças hoje em dia, seja psicólogo, nutricionista, precisa ter um vínculo. Imagina só se eu chego para o Marcos e falo assim, Marcos, você vai ter que mudar a sua rotina inteira aqui. Você vai começar a comer tal coisa, né? Vou ter dele como nutricionista. Mudei a rotina inteira do cara. Então, poxa, eu estou interferindo diretamente na vida dele. Talvez ele me conte coisas pessoais dele com a pessoa, de uma atitude que você treine também uma escuta muito boa. Saber escutar, às vezes, é mais valioso do que você estar dando um retorno direto para a pessoa. Tá? E isso também não é um botão que a gente ativa. É um botão que a gente ativa, vou ligar aqui o modo não julgamento, respeito com a pessoa.
é algo que a gente tem que nos desenvolver para isso, tá? Por isso que veja que para ter uma conversa com uma pessoa, uma conversa tão íntima dessa, para saber os verdadeiros motivos dela, existe a necessidade do indivíduo estar preparado, tá? Outra coisa é a gente dar mensagens verbais ou não verbais também de aceitação, de respeito, mostrar que temos a preocupação com esse indivíduo, temos cuidado com esse indivíduo, e estamos dispostos a ajudá-lo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser invasivo com essa pessoa, para a gente tratar essa pessoa, não tratar essa pessoa de uma maneira como se fosse inferior a nós, de, obviamente, demonstrar um comprometimento naquela conversa. Não adianta eu conversar com a pessoa de lado falando, viu, fala logo que eu tenho que ir no mercado lá comprar o pão, vai fechar, né? Então, você está comprometido a conversar, comprometido a ajudar, está ali para isso. Isso é muito importante. Obviamente que a gente também, você que vai ter essa conversa, precisa também ter um segredo, jurar um segredo com essa pessoa, ter estabelecer ali um vínculo de confiança. Ó, eu não vou contar para ninguém, mas você precisa de ajuda, você precisa, né, de um encaminhamento profissional. A gente só quebra um pouco o sigilo, né? Inclusive profissionalmente, quando existe risco à saúde dessa pessoa, quando a pessoa está em alto risco, aí existe talvez um bom motivo para a gente quebrar esse sigilo, para salvar a vida da pessoa. E, obviamente, que o profissional ou a pessoa que está conversando também vai querer ganhar tempo com essa pessoa, com esse indivíduo que está prestes a suicidar. Fazendo um contrato com essa pessoa, ó, faz o seguinte, não faz nada agora, tá? Você está planejando aí, só que tá, tudo bem, mas espera um pouco. E nesse tempo, se conversa com profissionais, nesse tempo faz um encaminhamento, nesse tempo as pessoas dão um jeito de ajudar esse indivíduo. Muitas vezes a pessoa ela pode estar numa situação de pensar que ela não precisa de ajuda, está num estado de motivação que ela não considera que exista saída e, portanto, que não exista ninguém que possa ajudar. E pode ser também que ela esteja no estado mental, no estado de motivação, que ela veja a sair, que ela veja que ela precisa de ajuda, mas ainda assim ela não consegue mudar. Ela não consegue ter essa atitude de ir buscar ajuda. Isso são estágios de motivação da modelo transteórico. Estado de pré-contemplação, contemplação, isso é legal. Então, já caminhando para o final, o que a gente pôde falar um pouco hoje e ver hoje? A forma que a gente pode estar ajudando o próximo. Seja nosso amigo, seja você mesmo, seja uma pessoa da sua família. A gente tem uma forma de falar, a gente tem uma forma de conversar com essa pessoa. Essa forma ela tem que ser sem julgamentos, com respeito, com empatia, com uma escuta boa, com uma conversa franca. E a gente deve identificar os riscos que essa pessoa tem. Se é um risco alto, se essa pessoa ela pode estar ficando sozinha ou não. Se essa pessoa, por exemplo, precisa de ajuda, se está associado a um uso de drogas, por exemplo, se essa pessoa ela não pode deixar com que ela utilize de drogas porque sabe que nesses momentos pode haver impulsividade, pode levar ela a uma situação pior. Se existe uma dependência emocional de algum tipo de droga. E a gente viu também sobre o que não fazer, sobre uma postura engessada, uma postura com julgamento, em que você não se mostra comprometido, e que você ignora a situação, você fala, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem e tal, e às vezes não tá tudo bem para a pessoa. Então, tudo isso é apenas algumas informações que a gente deve estar comentando. Tudo isso algumas formas com que a gente pode estar ajudando alguém próximo, mas, de fato, talvez uma das coisas mais importantes para se conscientizar no mês de setembro é o número 188. Tá? Então, todo mundo vai voltar para casa agora sabendo desse número, tá? 188.
188 é o Centro de Valorização da Vida. É um número que você pode estar ligando, tá? Se você digitar CVV, Centro de Valorização da Vida, esse número vai ter pessoas que podem estar ajudando, pode estar pessoas capacitadas para isso. É um centro que foi fundado há um bom tempo, que vem ajudando as pessoas a combater o suicídio. E existe chat pela internet, existe um endereço físico, que agora eu não sei como está funcionando por conta da pandemia, talvez tenha algumas restrições. Existe e-mail também, mas qual que é o número mesmo? 188. Não esqueçam disso. Isso é uma coisa muito importante. A gente deve estar sempre carregando com nós essa informação para que a gente possa ajudar o próximo, ajudar nós, ou ajudar os nossos familiares também. E, agora caminhando para o final dessa mensagem, obviamente, nós como igreja devemos também estar comprometidos com a vida do nosso irmão. Então, quando a gente fala pessoas próximas, também a gente deve estar comprometido com a vida das pessoas que vivem próximas a nós na igreja. Então, qual a pergunta que eu deixo agora e finalizo a palestra, ou essa mensagem? Qual é o papel nosso como cristão diante dessa situação? Diante dessas altas taxas de suicídio, diante de uma pessoa que a gente conhece, que pode estar em risco, que pode perder sua própria vida, e o que deveríamos fazer? Ou o que estamos fazendo diante disso? Então, deixo essa reflexão e obrigado de novo, pessoal, pela oportunidade. Eu quis com que hoje fosse uma palavra mais leve, talvez ainda com um pouco de conteúdo técnico, mas uma palavra de orientação. Qual que é o número mesmo? 188. Você de casa também. Espero que tenha ajudado, que tenha sido esclarecedor. Suicídio não é fácil de falar, não é fácil da gente ouvir essa palavra, é pesada, mas a gente precisa falar sobre isso, porque é um problema de saúde pública, é um problema que tem assolado muitas pessoas, e as pessoas não estão sozinhas. As pessoas têm ajuda e existem pessoas dispostas a ajudar.